Bom dia. Bom dia, professora Hélida. Tudo bem? Tudo. O pessoal está chegando aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Josué. Bom dia, Cláudio. Tudo bom? Vai conseguir? Bom dia, Hélida. Quanto tempo? Bom dia, bom dia. Oi, Felipe. Obrigado Bom por ter dia, aceito o Cláudio. convite. Bom dia, Fernando. Bom dia, professora Hélida. Bom revê-la. A última vez que a vi foi no Congresso da FENASTC em Vitória do Espírito Santo. Ainda podíamos... E a realidade só piora, né? Desde então. É verdade, é verdade. Mas bom saber que estás com saúde e que estamos aqui ainda podendo refletir e resistir. Obrigado por aceitar nosso convite. É uma alegria. Desculpem tanta coisa ao mesmo tempo. A gente tem que estar em tantas frentes de luta. Professora, a senhora estima quanto tempo a sua apresentação? Na verdade, eu imaginei fazer um bate-papo próximo, atualizando, não seria nada professoral de introduzir conceitos novos, mas debater o panorama, o contexto, e a gente pensar juntos o processo orçamentário, especialmente essa semana que o projeto de lei orçamentária da União deve ser votado com algumas situações muito iníquas, né? A iniquidade agora, dentro do projeto de lei orçamentária da União, merece uma reflexão para que a gente pense soluções ou tentativa de questionamento. Não me parece algo, acho que a crise está de tal modo rápida, de tal modo dramática, não me parece que a gente deva voltar muito longe, a gente tem que tentar enfrentar um pouquinho também aquilo que se apresenta no curtíssimo prazo. É claro que tem cenários de médio e longo prazo, mas eu precisava que vocês entendessem o que se passa agora, especialmente no projeto de lei de orçamento da União, e mesmo as opções de gestão da pandemia. É claro que eu também não tenho respostas totalizantes, eu estou falando mais de dividir angústias e a gente pensar junto. Ok, eu acho que já deu o prazo aí regulamentar normalmente que a gente espera o pessoal para entrar, depois os que entrarem posteriormente eles vão se agregando para também não atrasar e prestigiar quem estava aí desde o primeiro momento. Então, em primeiro lugar, agradecer a professora Hélida a aceitação do nosso convite. A União Gaúcha é uma entidade que tem quase 20 anos, se reúne toda segunda-feira para tratar de questões relacionadas à previdência, né, especialmente a questão do RPPS, né, do Rio Grande do Sul, mas também temos interconexão com os RPPS municipais também, de entidades que fazem parte, e com a questão da saúde também no Rio Grande do Sul, porque nós temos um instituto, uma entidade pública, uma autarquia pública que trata do serviço, do servidor público, né, especialmente a saúde.
e tudo isso diz respeito normalmente à questão orçamentária, né, que envolve essas questões, e é esse, digamos, o nosso objetivo, tentar compreender exatamente esses mecanismos. Então, agradeço o convite, então fica com a palavra para começar. Para fazer a defesa mesmo da Previdência dentro do orçamento da Seguridade Social, e antes de pensar a Seguridade, a própria Constituição de 88, é preciso situar a emenda 109, antes da emenda 109, a emenda 95, num contexto em que se contrapõe recorrentemente a defesa dos direitos fundamentais que têm amparo em vinculações orçamentárias, notadamente os que têm fonte própria de tributação vinculada e os que têm garantia de gasto mínimo, a forma como tem sido feito um bombardeio, sobretudo de analistas econômicos, contra essas proteções constitucionais a pretexto de orçamento engessado. Eles fazem um direcionamento temático, eles fazem sempre, recorrentemente, a análise de que o correto, mais eficiente, seria rever as vinculações, retirar as proteções constitucionais, ampliando os mecanismos de flexibilidade na gestão dos recursos. Isso tudo num contraponto em que ninguém questiona a ausência de parâmetros de controles para as despesas financeiras. É apenas uma vilanização das despesas primárias. E que agora, a emenda 109, ela traz uma resposta de curtíssimo fôlego, que, na verdade, repete os erros da emenda do orçamento de guerra. Então, trabalhar com esses três grandes marcos recentes, a emenda 95, a emenda do orçamento de guerra e a emenda 109, a emenda emergencial, vai permitir entender um pouco, inclusive o cenário econômico da semana passada, em que o Banco Central subiu a taxa Selic, mesmo diante de um elevado hiato do produto, né, a economia absolutamente estagnada, quando não tendente à recessão, em que ninguém questiona quanto custa subir 0,75 a Selic, e aí a projeção de outro 0,75 na próxima reunião, e que tudo se fala apenas de gerir a sustentabilidade, e esse termo agora mais claro na Constituição, depois da emenda 109, que é gerir a sustentabilidade da dívida, apenas cortando despesas primárias. Eu estou introduzindo para vocês pensarem comigo e a gente pensar juntos que o contexto é um contexto, sim, de clara contraposição, de clara antítese hegeliana, entre, de um lado, uma liberdade limitada na gestão das despesas financeiras, na falta de clareza mesmo sobre a regressividade tributária, as renúncias fiscais, e, do outro lado, a vilanização, a demonização, a incidência exclusiva de foco de contenção de ajuste sobre as despesas primárias. Não há ajuste justo, não há ajuste fiscal equitativo, e acho que essa é a grande questão que eu peço para vocês abordarem em todas as formas de comunicação com a sociedade, com outras áreas de políticas públicas, é a ideia de equidade fiscal. Não há ajuste equitativo, não há capacidade de a gente solucionar nossos impasses se a gente não falar também na reflexão da regressiva matriz tributária. Agora mesmo o Congresso já debate mais um refis. Refis sucessivos têm sido feitos, inclusive, me lembro, em 2017 ainda, o governo Temer, o Eunício de Oliveira era o presidente do Senado, dizendo que não é razoável que haja um refis a cada 6 meses, que se faça programas de reparcelamento de débitos tributários, premiando o sonegador, né? Premiando e recorrentemente conferindo um ganho econômico racional, né? O risco moral é elevado porque tem um ganho econômico embutido em sonegar. É racional sonegar, né? Os empresários fazem capital de giro ou literalmente vira margem de lucro, a forma como repercutem na dívida ativa, na sonegação pura e simples, e depois são premiados a cada 6 meses com refis. Isso, uma das dimensões. Ao lado disso, vem as renúncias fiscais, nunca revistas. Eu me lembro, fiz recentemente um artigo sobre isso, havia na Constituição já a previsão de uma revisão de renúncias fiscais, desde o artigo 41 da DCT.
Nunca debatemos estruturalmente as renúncias fiscais do ponto de vista de contrapartidas que elas prometem, em número de empregos, em inovação tecnológica, supostamente transferência tecnológica. Aquilo que se promete com renúncias fiscais não se cumpre, porque ninguém monitora a entrega. A gente não tem efetivamente uma avaliação sistemática dos resultados prometidos quando da concessão da renúncia fiscal. E eu digo mais, o problema que me parece mais grave nas renúncias fiscais é que a maioria delas é por prazo indeterminado. É um privilégio permanente, se é que a gente pode chamar de privilégio no sentido estrito. Eu brinco que para todo esperto tem um otário. A existência de renúncias fiscais por prazo indeterminado configura literalmente uma espécie de cristalização, de perenização de privilégios contra a sociedade como um todo. E da outra dimensão das despesas financeiras, nós não temos clareza dos riscos e dos custos fiscais incorridos pelo Banco Central, sobretudo porque ali há um severo risco de conflito de interesse. A quem os diretores do Banco Central, a quem o presidente do Banco Central rende contas, ele quer ser independente, agora a autonomia foi consumada na Lei Complementar 179, a pretensão de autonomia da agenda política só seria equitativa, e essa é a palavra, de novo, que repito, equidade fiscal. Só cabe falar em equidade da autonomia do Banco Central se também houvesse equidistância em relação ao próprio mercado financeiro. Os mecanismos para evitar a porta giratória foram muito tímidos, insuficientes. A ideia de quarentena ali foi muito pouco burilada. A gente não tem mecanismos impessoais de consulta para as expectativas inflacionárias. O boletim Focus, na verdade, é tomado junto a quem tem interesse na manutenção ou alta da taxa de juros. E tudo isso dentro do direito seria possível tematizar num outro patamar. A ideia de a gente voltar até mesmo na teoria do ato administrativo, em que se para produzir uma decisão, lá na Lei Geral de Processo Administrativo, você deveria fazer consultas com um prazo em que todos os interessados pudessem participar, garantindo a impessoalidade, a isonomia, a ideia de motivação, a ideia de máxima transparência, inclusive alguns autores da economia mesmo, eu gosto muito do Ricardo Barbosa e do Braulio Borges, sugerindo a divulgação ampla dos vídeos, dos áudios da reunião do Banco Central, em algo que, embora tenha também seus riscos, mas traria pelo menos a capacidade da sociedade de entender o que se passa lá, tal como as sessões online, transmitidas online do Supremo Tribunal Federal. O que nós vemos acontecer agora, mais uma vez repito, é uma vilanização, é uma demonização da despesa primária como ontologicamente ruim, como sendo a única fonte de descontrole a ensejar a expansão da dívida pública. Neste momento da pandemia, por isso acho que a gente precisa debater não só a questão anterior, mas debater o momento atual, está em curso uma disputa de narrativa. Não sei se vocês assistiram ontem o Gustavo Franco no Roda Viva. Quem não assistiu, recomendo fortemente que assista. É para assistir, para a gente fazer contraponto. É para vocês entenderem o pano de fundo dos argumentos do lado de lá. Quem tem uma visão diferente da nossa, quem demoniza os servidores públicos e fala que agora tem que ter uma reforma administrativa e prospectando ainda mais congelamento de salários, prospectando ainda mais achatamento de gastos sociais, tem uma linha argumentativa que a gente precisa conhecer para melhor refutar. O Gustavo Franco ontem dizia que a emenda 109, a PEC emergencial, ela conseguiu conter, separado da calamidade, ele falou desse jeito, os termos talvez possam variar, mas a ideia é essa, é separar, é colocar fora da calamidade o auxílio emergencial, criando uma pequena bolha de 44 bilhões, ainda que a pandemia esteja no seu pior nível. E se vocês abrirem o projeto de lei orçamentária da União para 2021, verão que a dotação orçamentária do Ministério da Saúde, prevista para esse exercício financeiro, é inferior à do ano passado. Estamos no pior momento da pandemia e tem R$0, nenhum centavo para a ação 21C0, que é a ação no âmbito do Ministério da Saúde. Não sei se todos têm familiaridade com o debate orçamentário.
mas eu estou pedindo, tentem voltar naquilo que eu estiver dando a dica, quem tiver interesse, pensar estratégias de reflexão, de diálogo, assistam Roda Viva, mas também peguem o projeto de lei orçamentária, sobretudo na pasta do Ministério da Saúde, e vejam que tem 0 centavo para a ação 21C0, onde nós previmos todo o enfrentamento no âmbito do SUS para a pandemia. É a ação de enfrentamento da pandemia. O Ministério da Saúde entra em 2021, e se passar essa lei orçamentária do jeito que está, sem nenhuma previsão, nenhum planejamento efetivo de resposta à pandemia. Porque o governo apostou em 2021 na manutenção de créditos extraordinários. Aí é onde eu queria trazer para debate com vocês qual é a estratégia que me parece cada vez mais clara da própria STN, do Ministério da Economia, quando enviaram o PLDO em 2020, em abril de 2020 para 2021. Em abril do ano passado, o Valderi, o Mansueto ainda estava na STN. Bom, os secretários que integram o Ministério da Economia fizeram uma audiência pública para apresentar uma audiência, não, assim, fizeram uma sessão de entrega do projeto de LDO e disseram que em 2021 a âncora fiscal seria a retomada do teto. Desde abril do ano passado, eles vêm dizendo, olha, a pandemia vai estar controlada até 31 de dezembro, não é preciso fazer nenhuma resposta mais larga, e em 2021 o teto vai voltar a vigorar plenamente. Daí decorre que a emenda 106, a emenda do orçamento de guerra, que permitiria, inclusive, ao Banco Central atuar no mercado secundário das dívidas pública e privada, e o Banco Central, então, poderia conter a ponta longa dos juros, exatamente atuando no mercado secundário, como todo o resto do mundo está fazendo, né, ao invés de aumentar a taxa Selic de forma inócua para fazer face ao câmbio, e que isso, me permite só abrir essa parênteses, a decisão de subir 75 pontos a Selic, custa quase, ainda mais se confirmar no próximo ciclo de decisão da Selic, somando os dois 0,75, 1,5 pontos, vai custar mais do que os 44 bilhões do auxílio emergencial. E ninguém debateu isso com a mesma ênfase. É um parto dar 44 bilhões para os mais pobres. É esse drama, esse terrorismo, esse discurso literalmente enviesado para os 44 bilhões do auxílio emergencial. Enquanto o Banco Central sobe 75, prometendo mais 75 da taxa Selic, e a gente não faz discussão de por que o orçamento de guerra não foi continuado em 2021. Por quê? Porque lá em abril do ano passado se escolheu que em 2021 tinha porque tinha de retomar o teto, e se vedou a discussão da necessidade de rever o teto. Era para a gente ter feito a revisão do teto já na emenda do orçamento de guerra. Essa é a primeira tese que trago para debate com vocês. A emenda do orçamento de guerra era para já ter revisto, no mínimo, não estou nem falando de outros aspectos, era já para ter revisto o rol de exceções que consta do parágrafo 6º do artigo 107 da DCT. O rol de exceções de despesas que podem correr para além do teto. E se tivesse revisto, a gente teria conseguido fazer um plano bienal de enfrentamento da pandemia. A gente teria conseguido pactuar melhor as soluções. Só que como se apostou que o enfrentamento da pandemia estaria contido até o Réveillon, até 31 de dezembro do ano passado, os créditos extraordinários foram manejados no ano passado de forma até coerente, porque no ano passado não era previsível, e quando entra 2021, já com a história de não ter o auxílio emergencial claramente cabível, ele não caberia dentro da lei de orçamento. O teto constrangendo, como de fato está constrangendo até o censo decenal. Constrangendo, como eu falei para vocês, a dotação do Ministério da Saúde, que em 2021 é inferior à de 2020. E que não tem dotação, não tem previsão nenhuma de recursos para a ação 21C0, que é a ação de enfrentamento da pandemia. O governo resolveu mandar numa PEC emergencial o manejo novamente de créditos extraordinários para fazer face a despesas previsíveis. Isso frustra o princípio da separação de poderes, frustra o próprio teto, mas, sobretudo, bloqueia a necessidade de revisão do teto. A forma como eles estão trafegando as soluções é francamente caótica, errática, para negar a revisão ao teto. A entrevista do Gustavo Franco ontem, no Roda Viva,
me parece, inclusive, muito transparente nesse diagnóstico. O mercado financeiro simplesmente interdita a possibilidade de qualquer necessidade de ajuste no teto, ainda que ele já tenha sido alterado pela emenda 102. E aí você vai fazendo medidas fiscais curtas, curtíssimas, erráticas, que não respondem à crise. A emenda do orçamento de guerra ficou muito curta, apenas durou até 31 de dezembro do ano passado. A lei complementar 173, ela também não teve o fôlego que teria. Depois veio a lei complementar 178 e agora a emenda 109. Eles preferem fazer 4 normas erráticas, curtíssimas, de curto fôlego fiscal. Vou repetir, 4 normas. Emenda 106, Lei Complementar 173, Emenda 109, Lei Complementar 178. Preferem fazer 4 regras isoladas, erráticas, que nem dialogam entre si, que geram essa sensação de caos, de falta de pactuação definida do dever ser, e abrem cheque em branco por meio de créditos extraordinários para o executivo enfrentar, sem pactuação clara, sem diálogo com a sociedade, né, para o executivo enfrentar a conta-gotas, de forma absolutamente suscetível à captura patrimonialista para impactar o processo eleitoral, como foi nas eleições municipais do ano passado, depois nas eleições da Câmara e do Senado, das mesas diretoras esse ano. Vocês lembram? Como que se impactou as eleições das mesas diretoras? Com restos a pagar de crédito extraordinário. Resto a pagar de crédito extraordinário era para ser urgente, imprevisível, não era para arrebanhar votos do curral eleitoral do governante de ocasião. Então, assim, geriu-se os créditos extraordinários durante o ano passado de forma a conta-gotas, errática, sobretudo para município que nem tem ganho de escala, né, para impactar as eleições municipais. O volume do dinheiro maior deveria ter para os estados ou mesmo para a própria União fazer a gestão nacional da compra de EPIs, da compra de medicamentos, de kits anestésicos, de kits de intubação, de vacinas. Era para o Ministério da Saúde ter feito algo equivalente ao que o FNDE faz no Programa Nacional do Livro Didático. Compras nacionais teriam capacidade, inclusive, de conter o assédio que o mercado teve naquele momento inicial de cobrar preços absurdos. Só que a União se retraiu, se retirou, numa postura que apostou na imunidade de rebanho natural, como se a gente fosse chegar a uma solução da crise por ela mesma, sem fazer uma resposta coordenada. Repassou-se dinheiro para impactar as eleições municipais, depois para impactar as eleições da mesa diretora da Câmara e do Senado, e agora tudo se faz pensando em 2022. E no frigir dos ovos, o pressuposto de fundo é para não rever o teto. Aí você vai fazendo regras fiscais superpostas, erráticas, de pequena monta, isoladamente de pequena monta, mas que custam mais caro, exatamente porque elas não têm essa racionalidade estrutural. Ao fazer o orçamento de guerra apenas até 31 de dezembro, depois a emenda 109 apenas com 44 bilhões, eles já estão agora começando a debater um novo orçamento de guerra. Eles já estão começando a debater uma nova situação de calamidade. Ora, mas precisava 4 regras, já se foram, e por que não se previu o suficiente desde o ano passado? Porque é uma questão de narrativa. É uma questão de esvaziar, enquanto se pactua cada... literalmente estratégia de barganha, literalmente a estratégia de negociação. 4 regras fiscais, liberando muito pouco a cada vez, para a sociedade tirar um pouquinho que seja de defesa do auxílio emergencial, um pouquinho que seja de recurso a mais para o SUS, eles fazem essa estratégia de retirar mais direitos dos servidores, ou retirar mais direitos em relação aos pisos da saúde e da educação. Percebem? Ao não fazer uma pactuação em bloco, eles fazem a estratégia literalmente do... Eu cheguei a falar em alguns momentos isso, mas é claro. Sabem o crime de extorsão mediante sequestro? O crime de extorsão mediante sequestro? Esse crime, a pessoa priva a liberdade de outrem para extorquir um volume em dinheiro. Né? O sequestro é o sequestro da liberdade alheia. E o que se quer obter com aquilo, a extorsão que se pretende obter, é um volume em dinheiro.
A estratégia, me parece, do ponto de vista das regras fiscais, é literalmente sequestrar o enfrentamento da pandemia, as respostas, exatamente, criar dificuldade para vender facilidade, mas não é nem vender facilidade, é para retirar o assento das regras constitucionais protetivas dos direitos fundamentais. A vender facilidade aqui não é nem vender facilidade, eles querem, em última instância, reduzir a cobertura protetiva que a Constituição dá para os direitos fundamentais, do ponto de vista orçamentário. A ideia dos 3 Ds, de desobrigar, desvincular, desindexar, continua como sendo o mote principal desse movimento e mantendo o teto intocado sem reflexão das suas fragilidades. Então, 4 regras vieram, repito, emenda 106, lei complementar 173, emenda 109, lei complementar 178, e no meio disso tudo também a autonomia do Banco Central, que é a lei complementar 179. Então, 5 regras de fortíssimo impacto nas regras fiscais, com caráter errático, sem uma pactuação clara, inclusive do médio prazo, então é sempre curtíssimo prazo, para não rever o teto e, ao mesmo tempo, ir retirando o arcabouço protetivo dos direitos fundamentais. E, no meio do caminho, fazendo essa extorsão do enfrentamento da pandemia. Não se compra vacina tempestivamente, não se faz o planejamento do SUS, não se dá uma resposta assistencial adequada no auxílio emergencial e também nos outros mecanismos, não se mantém a garantia dos empregos, não se dá apoio para as micro e pequenas empresas. Por quê? Porque, na verdade, é sempre esse processo de criar uma estratégia de narrativa permanente de medo de a dívida pública explodir. Gente, mas a dívida pública cresce, inclusive, por estratégia de enxugamento da liquidez. A gente pode... Esse é o livro recente que o Fábio Terra e a Larissa Naves lançaram. Essa é a tese até de doutorado da Larissa Naves. A Larissa suscita, e o Fábio foi o orientador dela, por isso o livro é dos dois, a Larissa suscita que a gente poderia até zerar a geração de despesas primárias, que haveria uma tendência de crescimento da dívida pública, dada a gestão de liquidez, por causa das despesas financeiras. E esse debate não é claro, não é evidente para a sociedade. A gente não fala em equilíbrio da dívida pela coordenação das políticas monetária e fiscal. Apenas se vilaniza e demoniza a política fiscal. E apenas as despesas primárias, porque não se enfrenta as receitas. Não se enfrenta a dívida ativa, não se enfrenta as renúncias fiscais, não se enfrenta a regressividade tributária. Então, fazer essa leitura do contexto nos permite perceber que a melhor coisa que a gente tem que fazer agora, nesse momento, do projeto de lei orçamentária para 2021, é defender não só a retomada do orçamento de guerra, para que o Banco Central também possa ser constrangido a atuar no mercado secundário, ao invés de aumentar a taxa Selic, mas rever o teto. A mim me parece que qualquer solução que façamos agora é insuficiente para o tamanho do tsunami sanitário que a gente está vivendo. E não é só auxílio emergencial, é sustentação dos empregos das micro e pequenas empresas, é também financiamento adequado ao SUS. A dotação de 2021 é menor do que a de 2020. Por quê? Porque não previmos nada para o enfrentamento da pandemia, que é a ação 21C0. Ela correu no ano passado em créditos extraordinários. Esse ano eles estão pagando para ver e só vão soltar crédito extraordinário quando a situação piorar demais. Piorar demais. Então, a gestão por créditos extraordinários em 2021 é uma estratégia franca de negar o debate da necessidade de revisão do teto. Crédito extraordinário em 2021 é um engodo jurídico. Por quê? Porque era tudo previsível, era tudo planejável. A tese do próprio Ministério da Economia, o Sachida lá, que atua, salvo engano, de pesquisa econômica, eu não lembro o nome da secretaria que ele coordena, mas o Sachida falava, não vai ter segunda onda, vai estar tudo acabado. Essa análise de curtíssimo fôlego traz riscos fiscais que a IFE publicou ontem, a IFE, a Instituição Fiscal Independente, publicou ontem, quantificando o custo da não vacinação, o custo da ausência de uma resposta adequada. Eu sei que eu estou trazendo muitas informações, eu não conheço o nível de diálogo que vocês têm sobre matéria orçamentária,
Mas eu precisava que vocês entendessem, não é gratuito termos tido 5 regras ou 5 regras relativamente recentes, não vou nem falar concomitantes, mas 5 regras vindas de afogadilho, a liberação a conta-gotas de recurso, porque eles querem, em contrapartida, exigir a redução do escopo protetivo da Constituição de 88. A forma de negociação deles é exatamente essa. Bem no sentido de Maquiavel, de bondade, aspas, bondade se faz aos poucos. Maldade se faz de uma vez e bondade se faz aos poucos. Eles vão fazendo a conta-gotas o enfrentamento da pandemia, porque isso traz também mais proveitos político-eleitorais. Eles conseguem fazer o direcionamento dos recursos a cada eleição que se aproxima. Enquanto isso, vão exigindo, em contrapartida, a dissolução, a erosão dos pilares da nossa Constituição. A próxima agenda que querem passar, a pretexto de boiada de reformas, é a reforma administrativa. Isso está pautado, mais uma vez, com clareza, a PEC 32, ela vai ser trazida à baila mais cedo ou mais tarde, e mesmo a reforma da Previdência, da forma como ela passou, eles vão voltar a suscitar a necessidade, eventualmente, do regime de capitalização. O Paulo Guedes repete as agendas. O Paulo Guedes não só traz, vira e mexe a CPMF, mas ele vai trazendo os argumentos que lhe interessam a cada vez. Por isso ele se sujeita a tantas humilhações, a tanta exposição de inépcia no quadro atual, porque ele tem clareza do que almeja. E o contexto de crise, para eles, é um contexto de oportunidade. Durante o enfrentamento do furacão Katrina nos Estados Unidos, liberais desse nível de análise propuseram a privatização completa dos serviços de saúde e educação. Aqui no Brasil, no auge desse colapso sanitário, eles tiveram a audácia de propor a extinção dos pisos em saúde e educação. Não passou isso, mas, em contrapartida, passou diversos mecanismos que podem, no médio prazo, implicar a incapacidade de se manter esses serviços de forma estruturada. A própria emenda do Fundeb, que reclama regulamentação em várias passagens, era, na verdade, um esforço de tornar progressivo o gasto da União, mas que no projeto de lei orçamentária para 2021 só tem 19 bilhões de reais. A complementação federal da União ao Fundeb é muito insuficiente para o desafio de cumprir o Plano Nacional de Educação, e a gente agora viu o próprio governo federal, o presidente da República, vetando a questão de acesso para professores e alunos de instrumentos de conectividade, de acesso a computadores, tablets e tudo mais. Então, assim, enquanto tem dinheiro, né, como vocês estão vendo aí, para renúncia fiscal de igreja, enquanto tem dinheiro para expandir o investimento das Forças Armadas, mesmo para dar um aumento remuneratório considerável para os militares, não só os militares da União, mas também os militares do Distrito Federal, os policiais do Distrito Federal, essa demonização das demais despesas primárias, em especial daquelas que amparam os serviços sociais, é uma estratégia de negociação, de a gente cair na lógica do desespero da sobrevivência, de tentar apenas retirar migalhas para o auxílio emergencial, migalhas para o enfrentamento da pandemia, enquanto aos poucos eles vão passando aquilo que lhes interessa. Então, assim, dado esse panorama macro, eu acho extremamente importante que a gente tenha clareza do produto final que eles almejam alcançar. O produto final do que eles almejam alcançar, o Ricardo Barros publicou um artigo no final do ano passado. O Ricardo Barros é o líder do governo na Câmara. Foi ministro da Saúde durante o governo Temer. O Ricardo Barros escreveu um artigo na Folha de São Paulo propondo uma nova Constituinte. Uma nova Constituinte, inclusive, dentro desse arcabouço de um Estado menor, com menos órgãos de controle, supostamente para desengessar o orçamento, etc. e tal. Então, o produto final que eles querem alcançar realmente é uma rediscussão profunda do Pacto Constitucional de 88. E a gente precisa ter clareza de que a única forma, neste momento, de enfrentar esse monte de atos normativos picados, isolados, tópicos, é propondo uma retomada um pouco mais ampla do debate. Não haverá enfrentamento suficiente à pandemia se a gente continuar a dar
respostas curtas e erráticas. E não é só a pandemia, é a própria razão de ser do Estado. A Laura Carvalho publicou um livro no ano passado chamado Curto-Circuito. Curto-circuito porque exatamente a narrativa do governo é um Estado mínimo, mas a realidade pandêmica clama mais Estado, clama mais presença de serviços públicos. Então, a gente está vivendo exatamente o atrito, vivendo a profunda, eu diria, evidenciação, está caindo, as máscaras, está caindo as narrativas, e a gente não está conseguindo chegar na população comum. Porque, embora caiam as máscaras, venham à tona as narrativas, a população, o senso comum, está sendo dominado por um discurso de rancor neopentecostal, de matriz religiosa, de matriz militar, para voltar a um passado que nunca existiu. A gente tem que prometer compromisso civilizatório como uma sociedade, e não simplesmente cada um por si. Cada um por si. E Deus por todos, se é que a gente pode pretender que Deus se substitua à construção coletiva. Né? Então, assim, me parece uma clara tentativa de rever o produto do que trabalhamos durante décadas, que está aí há mais de 30 anos entre nós, para uma lógica extremamente, mas extremamente predatória e patrimonialista de gestão dos recursos públicos, em que as regras fiscais apenas são a ponta do iceberg. A forma como nós gerimos a pandemia no ano passado e agora, ela apenas mostra o quanto a falta de um plano impessoal, bienal, mais claro de enfrentar a pandemia foi capturado por curto prazo político-eleitoral dos governantes de ocasião, mas também por uma agenda extremamente liberalizante, mas não no sentido de liberdade, mas no sentido de esvaziamento do Estado, de cada um por si, de redução dos mecanismos de proteção da Constituição de 88. A crise que o Brasil vive, na verdade, é um rescaldo ainda da crise de 2008. E essa contranarrativa que eles têm feito é contra os movimentos de 2013. O que nós estamos vivendo em 2021 ainda é uma antítese do mercado, sobretudo no mercado financeiro, mas também de outros analistas alinhados, em relação à demanda que a sociedade brasileira teve em 2013, pedindo mais e melhores serviços públicos. Enquanto o Chile tomou pé, a consciência da sociedade chilena tomou pé e saiu às ruas para pedir uma nova constituinte de um estado de bem-estar social, nós, na verdade, nos deixamos levar como baratas tontas, como falta de avaliação de cenário mesmo. Eu acho que a gente vai se deixando levar, inclusive, pelo desespero de tentar sobreviver. Apenas e tão somente buscar a sobrevivência de curto prazo. A gente não projeta médio prazo, a gente não tem essa capacidade de pensar antídotos. Então, porque a gente não faz a análise de cenários de médio prazo, de antídotos, a gente apenas só reage. E a melhor defesa não é a reação, apenas a reação. A melhor defesa é o ataque. Fazer contrapontos mais longos, de um fôlego maior. No contexto atual, o enfrentamento da pandemia não pode significar mais redução do Estado. Não pode significar mais revisão da Constituição, negando a sua essência. Só que com quem a gente pode contar? Infelizmente, o Supremo está no modo de sobrevivência. O Supremo está literalmente no modo de sobrevivência. Os ministros do Supremo entraram numa lógica de apenas resistir. Eu não estou dizendo que são bons, eu estou dizendo que é uma estratégia política. Desde a decisão da prisão do deputado, em relação, inclusive, à proteção do Fachin, e, mais recentemente, agora, a forma como o Supremo tem se comportado, é uma postura política passiva, retraída, não dá para esperar nenhuma atuação macro do Supremo. O Congresso Nacional, eu tenho lido, ouvido sempre que o Bruno Vanderlei Reis, ele é filho do Fábio Vanderlei Reis, é um analista brilhante, ele é até o diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Então, sempre que eu vejo e ouço, leio o Bruno, ele diz isso, assim, o Congresso Nacional hoje, sobretudo o Centrão,
é uma espécie de apanhado de microempreendedores individuais da sua carreira política. Cada parlamentar é uma ilha que só quer se reeleger no ano que vem, então também não dá para contar com os deputados e senadores, porque eles só estão também no modo de concepção do que maximizará seu ganho eleitoral do ano que vem. Se não dá para contar com o Supremo, se não dá para contar com o Congresso, tampouco dá para contar com o TCU. Eu converso de vez em quando com alguns colegas do TCU, vejo o debate do TCU. O TCU, de uma certa forma, em alguns momentos, atua muito próximo do Ministério da Economia, a pretexto de manter a austeridade fiscal. Não vejo no TCU uma leitura mais ampla da defesa da Constituição, é uma leitura realmente mais instrumental da LRF, mais instrumental da Emenda 95, e, em especial, o custo político que o TCU tem tido desde os eventos de 2016, 2015, mas em especial 2016 para cá, eles estão numa postura também mais retraída, mais passiva, menor. Várias decisões do TCU apenas fazem diagnóstico. O TCU não pune, não tem prognóstico, não extrai consequência daquilo que eles diagnosticam. Vejam o ministro Benjamin Zimler, que acompanha a execução dos gastos no SUS, dessa ação 21C0, no enfrentamento da pandemia. O diagnóstico que o ministro Benjamin Zimler, em vários acórdãos, tem feito, é um diagnóstico duro, exatamente na linha do que falávamos, um trato errático, com risco de abuso de poder político nas eleições, não houve planejamento, o gasto federal na pandemia é um gasto pouco eficiente, pouco coordenado. Tudo isso o TCU falou. Só que não pune, não extrai consequência, não vai adiante. Então, assim, é como um órgão de controle que apenas formula diagnósticos, mas nunca sai em busca das soluções. Conhecer os problemas é ponto de partida, mas não é ponto de chegada, é preciso que se passe adiante. Se o TCU é retraído, junto com o Supremo retraído, e um Congresso autorreferido com vista apenas às eleições de 2022, o Executivo maneja o trato com a Federação de forma literalmente bem na linha da teoria dos jogos, de jogo de soma zero. A União quer crescer na sua maximização de vantagem político-eleitoral também para 2022, às custas da perda dos estados. A fatura do prejuízo que a sociedade está tendo, não só em vidas, em mortes evitáveis, mas também em um crescimento pífio da economia, em desemprego, em uma realidade de miséria para a população, o governo federal trata como se fosse maniqueísta, jogando a culpa, a responsabilidade sempre nos entes subnacionais, não assumindo a cota de responsabilidade, fazendo a federação, o federalismo de competição. É um federalismo de esgarçamento, é um federalismo onde não há diálogo, apenas a lógica do inimigo. O governador é meu inimigo, o prefeito é meu inimigo, todos são inimigos, e apenas essa polarização, como eu disse para vocês, inclusive numa aura de rancor, quase uma aura religiosa, sabe, do Antigo Testamento, inclusive. Bom, feito esse panorama, a gente precisa voltar para as bases de como pensar e enfrentar cada qual dessa realidade. A luta do Fundeb no ano passado me pareceu muito bonita. O governo federal ele não quis que houvesse a aprovação da emenda, apostava que seria apenas uma medida provisória no final do ano, literalmente queria que o Fundeb acabasse. Ele estava para acabar em 31 de dezembro, o governo trabalhou por isso, inclusive com as trocas de ministro, o Weintraub atrapalhou todo o debate da emenda do Fundeb, depois entrou esse Milton Ribeiro, que não executou toda a dotação orçamentária em alguns programas importantes do Ministério da Educação, mas a sociedade organizada interveio, a sociedade organizada tentou lutar nas instâncias cabíveis, foi construindo o constrangimento com os parlamentares possível. Não estou dizendo que é suficiente, mas talvez um exemplo do que a gente precisa fazer agora. Se eu estou dizendo que a mim me parece que a gente tinha que retomar o orçamento de guerra e já rever o teto, a gente vai ter que aprender como foi feito o debate da emenda do Fundeb. A gente vai ter que aprender a fazer antídotos.
Não basta só resistir e falar está errado, a gente tem que falar o como fazer. Não basta apenas reagir ao governo com as suas loucuras de ocasião. A gente tem que fazer contrapontos propositivos e construir soluções semelhantes ao debate do que houve no ano passado, durante a emenda do Fundeb. Eu, pessoalmente, escrevi hoje um artigo no Conjur, convido vocês a lerem, de 15 em 15 dias escrevo lá, junto com o professor Fernando Facuri Scaff. Fernando Facuri Scaff é titular da USP aqui, professor titular da USP aqui no Lago São Francisco. Eu escrevi hoje sobre a defesa da autonomia operacional do SUS. Se a gente teve a ousadia, no meio da maior pandemia do século, né, de passar a autonomia do Banco Central, que a gente enfrente a ideia de que 4 ministros da saúde, no intervalo de menos de um ano, na maior crise sanitária do país, que a gente precisa de autonomia operacional do SUS. A ideia de vedar a dispensa imotivada dos dirigentes da saúde, ou seja, exigir motivação. Vai trocar secretário de saúde, vai trocar ministro da saúde, justifica, não é que não pode, pode, mas apresenta motivos. Buscar ganho de escala, porque os municípios muito pequenos, mantendo hospitais de pequeno porte, é inadequado. Buscar ganho de escala nas regiões de saúde é algo que a Lei Orgânica do SUS já falava desde 1990. A gente obrigar o cumprimento do planejamento sanitário, obedecer à governança federativa do SUS no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, fortalecer essa política pública nesse momento, é um mecanismo, inclusive, de desviar o foco do debate da reforma administrativa. Se a gente não fizer um contraponto à altura, eles vão atravessar uma solução ainda mais danosa à sociedade. A mim me parece que na agenda de autonomia do Banco Central, nós não soubemos fazer esse contraponto. E que, já que trocou de novo o ministro da Saúde, que a gente fale na necessidade de uma autonomia operacional do SUS. O artigo a que me refiro, esse aqui eu ponho rapidamente só as sugestões, eu vou compartilhar a tela apenas para vocês verem as sugestões que estão aqui, né? Buscar o ganho de escala adequado na gestão do SUS, sobretudo porque temos excesso de municípios que não têm viabilidade fiscal, mas porque o SUS foi concebido para ser regional, afastar esse manejo abusivo de exonerações imotivadas. Eu tenho conversado muito com o CONAS e o CONASENS. CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, CONASENS é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. A gente precisa fortalecer a gestão do SUS para ela ser mais técnica, para ela ser mais de Estado e não de governo, né? A gente garantir que haja custeio suficiente para cumprir o planejamento do SUS. E aqui eu falo com toda clareza, o dinheiro da saúde não pode ser apenas liberado com base no curto prazo eleitoral, nas emendas parlamentares impositivas. Você tem um planejamento sanitário que levanta riscos epidemiológicos, você tem um planejamento sanitário que levanta a necessidade de saúde da população, tudo isso, como eu até citei aqui os artigos 36 e 30, 36 da Lei Orgânica do SUS e 30 da Lei Complementar 141, que regula o piso da saúde. Também acho que a gente pode amarrar o dever de gasto mínimo em saúde para cumprir as pactuações federativas feitas no âmbito da CIT. Não é só aquele gasto protocolar formal. A emenda 95 congelou o piso federal em saúde, que vai tender a ser cada vez menor em valores per capita ao longo dos 20 anos da emenda 95. E a gente precisa fazer, na verdade, o contraponto distinto disso. Se o SUS tem tido a crise da pandemia, mas a população envelhecendo, doenças crônicas, né, como diabetes, câncer, doenças que vêm com o próprio avanço da idade, né, como hipertensão, doenças degenerativas como todo, a gente precisa fortalecer o sistema de saúde, não esvaziá-lo. E não é privatizar também que você vai enfrentar o modelo britânico que inspirou o modelo brasileiro, do NHS. Ele prevê respostas universais, ele prevê o fortalecimento da prevenção e da promoção da saúde, e não apenas o tratamento da doença já instalada. Porque o tratamento da doença já instalada é lucrativo apenas para os hospitais, apenas para os médicos que querem vender serviços unitários. Quando a gente faz a prevenção, como quando a gente, por exemplo, desenhou o combate ao consumo do tabaco,
ou mesmo quando a gente começou a orientar a população de forma mais ostensiva, o uso do soro fisiológico, aos hábitos de higiene das mães com os bebês recém-nascidos, nós reduzimos a mortalidade infantil, nós reduzimos a mortalidade materna com os pré-natais. A gente consegue fazer prevenção e promoção à saúde, a gente consegue mudar esse perfil de gasto muito hospitalocêntrico, capturado por OS. A gente consegue fazer um contraponto. É para isso que a gente tem que aprender com a pandemia. A pandemia tem que ensinar para a gente como fortalecer a solidariedade da política pública e não simplesmente cair nessa lógica absolutamente insana de cada um por si, que as empresas que têm mais dinheiro comprem vacina privada. Não, que loucura é essa? É um país que desistiu de ter civilização, é um país que desistiu de ter um pacto social, né? Aí, inclusive, fortalecendo os instrumentos de controle. Eu agora estou tentando propor, não sozinho, porque a gente nunca faz nada sozinho, e é um trabalho de muita gente por trás, inclusive algumas dessas ideias, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, congrega a pós-graduação da área da saúde, o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, a ABRES, que é a Associação Brasileira de Economia da Saúde. Então, assim, tem várias entidades do movimento da reforma sanitária que defenderam a origem do SUS, também pautando esses temas. E o que eu estou pedindo a vocês, esse é o artigo, eu vou até só, já para vocês quiserem ler, está aqui, né? É de hoje, se quiserem ficar aí a sugestão. Mas, assim, para defender a Previdência, para defender a educação, para defender a Constituição de 88, neste momento, nada melhor do que defender o SUS. Por quê? Porque os serviços públicos universais estão sendo bombardeados. A Constituição, na sua busca de bem-estar social, de civilização, a partir da defesa de direitos fundamentais, está sendo bombardeada. Eu peço que participem, na medida do possível, desse processo de esclarecimento, de debate com a sociedade, de desvendamento das prioridades alocativas, mas que saibam que nada é mais importante do que a gente resgatar esse senso de solidariedade no principal serviço público de enfrentamento à pandemia, que é o SUS. Essa era a sugestão, Cláudia, eu fico à disposição para as perguntas, na medida do que houver. Como eu disse para vocês, não era uma apresentação professoral, mas um diálogo, trazendo ideias para o momento atual de enfrentamento da pandemia. Obrigada, mais uma vez. Muito obrigado. Excelente abordagem, que ao mesmo tempo nos cala fundo, né, pela todas as implicações que estão em jogo. E eu passo, então, a palavra para quem eventualmente tiver questionamento. Jodar, está sem som. Deu. Tá. Bom dia a todos e todas. Professora Hélida, muito obrigado pela explanação. Abordou esse momento que nós estamos vivendo de uma forma muito profunda, que eu não tinha visto até hoje, e acredito que os demais aqui também, com uma profundidade assim, que a gente não tem a dimensão do dano que esse governo está fazendo e do prejuízo que isso vai trazer para o nosso futuro como país. Eu acho que a senhora usar as palavras como civilização, barbárie, a gente tem essa noção de que isso está sendo, um projeto, né, de acabar com a civilização brasileira, de nos tornarmos bárbaros, essa corrida pela sobrevivência, esse desespero, cada um por si, isso está muito presente, mas a gente não conseguia, eu não conseguia pelo menos enxergar o que levava a esse processo. E essa sua explanação hoje foi muito esclarecedora, de como o mecanismo de lidar com uma coisa assim que para nós é o orçamento, né? A população, a sociedade brasileira tem muita dificuldade de interpretar e entender a importância. E aí
isso se reflete diretamente na importância do voto, da qualidade do voto. E aí eu vou fazer a ligação com a pergunta que eu quero lhe fazer. Nós temos deputados, pelo menos deputados assim do campo, não vou dizer nem do campo da esquerda, mas do campo que se preocupa, que tem um mínimo de preocupação com o social. Nós temos deputados aparelhados, preparados para fazer uma discussão nesse nível que a senhora está fazendo, porque, ao fim e ao cabo, a impressão que me passa é que, fora do Congresso Nacional, nós temos profissionais, nós temos pessoas, nós temos cabeças pensantes, brilhantes, que poderiam contribuir muito para essa discussão, mas são pessoas que estão fora do Congresso Nacional e a discussão se restringe aos deputados e aos senadores. Então, a minha preocupação é saber se lá no Congresso Nacional nós temos pessoas minimamente preparadas, habilitadas para fazer essa discussão. Muito obrigado. Bom, obrigada pela pergunta, Judá. A gente não pode também defender um elitismo democrático em que só os mais estudados tenham acesso ao exercício do poder, né? É muito perigoso a gente ir para um elitismo que afasta a população mais vulnerável, mais carente, da possibilidade de se tornar representante político. A democracia brasileira tem vários déficits históricos. E aí me permita te dar um dado, não sei se vocês têm clareza disso. A maioria da população com mais de 25 anos no Brasil não concluiu o ensino médio. Porque o ensino médio e o ensino infantil pré-escolar só foram considerados obrigatórios. Eu falo agora na condição de membro do Ministério Público, né? Até aqui eu falava mais como professora, como acadêmica. Eu cheguei no Ministério Público de Contas em 2012. Mas eu era, antes de vir para o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, professora da UFMG. Meu doutorado, meu pós-doutorado foram sobre dívidas, sobre essa relação no custeio dos direitos fundamentais com as políticas cambial, monetária e creditícia, né? Então, assim, eu já venho estudando isso há alguns anos. Mas veja, quando a gente acha que o debate no Brasil é um debate recente, não abre uma série histórica mais longa, a gente não enfrenta que somente a partir de 31 de dezembro de 2016, Judá, não tem 5 anos, que o ensino médio se tornou obrigatório, que a pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos se tornou obrigatório. O Brasil só obrigava a oferta do ensino fundamental. A população ser semi-analfabeta era uma realidade até 4 anos atrás. A maioria da população economicamente ativa com mais de 25 anos não tem ensino médio. Você percebe? É uma frase que eu quero trazer, que a minha amiga queridíssima, Débora Duprá, ela se aposentou no ano passado do Ministério Público Federal. A Débora Duprá é uma grande defensora dos direitos fundamentais, atuou até o final tentando conter os descalabros em relação a lesões aos direitos fundamentais no MPF, mesmo quando a própria PGR já estava em outra linha. A Débora Duprá, ela dizia, numa live em que estivemos nós três, eu, ela e a Mônica Debole. Bom, a Débora dizia, em 2020, porque essa live foi no ano passado, nós estamos mais perto de 1.500 do que de 1988. Não só do ponto de vista civilizatório, mas inclusive de pretensão de país. A gente querer só exportar produtos agropecuários e extrativismo minerário, é um país que nega o futuro, é um país que não acredita na inteligência do seu povo, que não desenvolve, né? À luz de todo o momento que o mundo passa por 5G, 6G, tecnologia de ponta para criar vacinas, sabe? A gente é pobre e vai permanecer pobre enquanto a gente apenas apostar na agropecuária e no extrativismo minerário. E a gente só tem 4 anos que nós asseguramos de forma obrigatória que todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos de idade tivessem acesso à educação básica obrigatória. E veja, educação básica. Se eu te falar das creches, que é na fase inicial da vida que o cérebro da criança se forma, é deprimente. E eu não estou nem falando também do ensino superior e da ciência e tecnologia, do investimento de ponta. Eu estou falando apenas da base, sem falar das creches e sem falar do que virá depois. Então, a gente tem um quadro de desemprego de quase 1/4 da população
dos jovens que saem das escolas, né, do ensino superior, os nossos jovens saem das faculdades com mais de 25% de taxa de desemprego. A taxa de desemprego para os mais jovens é assustadora. Que horizonte de futuro você dá? Aí sabe o que eles propõem em contrapartida, Jodar? Armamento para a população rancorosa supostamente enfrentar essa realidade que não é inclusiva. A gente está apostando efetivamente no esgarçamento do tecido social. Não haver coesão é um projeto de dominação. É mais fácil gerir grupos fragmentados, tal como na África, com várias tensões étnicas, do que um país que se concebe como um projeto de país, né? Que tem um sonho de construir um modelo mais justo. Agora, quem aproveita tudo isso? Quem mantém renúncias fiscais perenes, quem só nega imposto recorrentemente é premiado com refis, esse volume estrondoso de dívida ativa que não se arrecada, essas despesas financeiras que remuneram muito bem religiosamente quem tem liquidez ali, porque quem tem grande volume para aportar na gestão da dívida, para ter a sua riqueza segura na dívida. Gente, é o melhor dos mundos. A dívida traz uma proteção para a riqueza privada, que é risco zero, liquidez imediata, porque a gente está rodando quase tudo num overnight de operações compromissadas, quase tudo não, mas um considerável volume, né? E agora, com essa história de retomar alta de juros, pretendendo ter um juro real positivo, quando o mundo opera em patamar de juro negativo. É um rentismo, não só no sentido estrito, mas é uma estratégia de transferência real de renda da maioria da população para esse grupo que conseguiu fazer uma narrativa que faça sentido para a maioria da população rancorosa. Tem um texto que eu recomendo que leiam, saiu na revista Piauí uns 2, 3 anos atrás, analisando as eleições dos Estados Unidos, mas também as eleições pela saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, chamado Retorno do Recalcado, ou algo do gênero. Eu vou pesquisar e pôr no chat aqui para vocês. Que o Wolfgang Streeck analisa isso. Na verdade, a gente tem que parar de pensar que é só no Brasil, é um fenômeno mundial. Desde a crise de 2008, o Piketty tem feito essa análise de forma brilhante no mundo, e o Piketty, inclusive, aponta 2 soluções, né? Pela tributação equitativa e pela educação. E ele chega a algo ainda mais dramático. Somente as guerras e convulsões sociais reduziram a desigualdade. Somente as guerras e as convulsões sociais conseguiram, ao longo dos séculos, trazer uma equalização mínima da tendência de concentração de renda. E aí você pega, Jodar, nisso encerra a resposta, os filmes que concorreram, e alguns deles ganharam o Oscar no ano passado. Parasita, Fábrica Americana, Bacurau, mesmo aquele Você Não Estava Aqui. São 4 filmes que eu recomendo fortemente, que quem quiser ter um pouquinho de análise panorâmica do mundo e não só do Brasil, precisa ver. O que nós estamos vivendo no Brasil não é só do Brasil, e no mundo é uma tentativa de contranarrativa contra as revoltas, que no Brasil foram em 2013, mas no mundo questionaram esse 1% contra os outros 99%. É a tentativa de manter oculta a desigualdade, é a tentativa de não questionar quem está se apropriando desse afrouxamento monetário, quem está mantendo esse estado de coisas tão injusto. Isso é, infelizmente, muito mais recorrente do que a gente imagina. E que no Brasil vai custar a Constituição de 88 se a gente não fizer nada. E a Bora está inscrita, depois o Danilo. Obrigada, bom dia. Bom, agradecer nessa palestra sempre, a doutora Hélida. Eu também sou de Tribunal de Contas, doutora Hélida, sou auditora aqui no tribunal. E, de fato, algo que eu vejo é essa questão que colocas de cada um diante, as reações que a gente tem diante das crises aqui no Brasil tem sido cada um buscar aquela proteção individual, e isso, de fato, esse projeto, né, de se alimentar isso, a busca pela sua sobrevivência, e não só pessoal, mas institucional também. E, bom, eu no meu trabalho, eu tenho sempre esse anseio de tentar demonstrar, eu tenho procurado fazer um trabalho na área da educação,
demonstrar para as pessoas essa relação do financiamento com a concretização das políticas. Eu queria, sim, ouvir um pouco em relação ao nosso papel, como é que a gente pode avançar enquanto órgão de controle, e no caso do Tribunal de Contas. Eu acho que o Tribunal de Contas eles têm esse conhecimento, né? E teria um papel relevante nesse aspecto de tornar mais claro para as pessoas esta questão do orçamento público, a disputa dos recursos, e, na minha visão, é algo que a gente precisa aprimorar. A gente tem condições, tem os instrumentos, tem a prerrogativa, mas ainda precisa aprimorar. Queria ouvir um pouco sobre isso, como é que a gente pode evoluir, o que você acha a respeito? Débora, bom, eu te falei há pouco, né? Eu estou só há 9 anos no sistema de controle externo. E eu vou até explicar por que eu vim parar aqui. Eu sou mineira, por mim, preferia continuar morando em Minas. Tinha minha vida tranquila, minha alma é de professora. Estou no Ministério Público porque é um lugar de fala mais potente. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu defendi meu doutorado em 2006, há 15 anos. E ninguém me convidava para a banca, mal participava de eventos, um ostracismo acadêmico terrível, ninguém dava ideia, porque lá em 2006, falar de dívida nem era jurídico. Eu fui rotulada de pouco jurídica quando eu defendi meu doutorado. Mesmo depois, quando eu entrei para ser professora da Universidade Federal de Minas Gerais, né, professora adjunta, o debate no direito é um debate muito pomposo por fora, mas muito vazio por dentro. É sempre a crosta, né? A crosta é muito bonita, cosmética, a liturgia do poder, mas um vazio analítico terrível. Aí eu resolvi parar tudo, fazer meu... Olha para você ver, eu já era doutora, pós-doutora, minha vida lá de estudos, e fui para aquele ritmo um tanto emburrecedor de primeira etapa de cursinho, para passar na prova fechada do concurso, do MP de Contas. Porque, de outra forma, eu não ia conseguir trazer o debate do piso da saúde e da educação num patamar mais qualificado. Passei, vim para São Paulo, não consegui manter a universidade, me exonerei. E, desde então, Débora, eu passo a maior parte do meu tempo tentando entender como constranger os conselheiros. Eu estou no Tribunal de Contas do Estado supostamente mais rico, com mais capacidade técnica, mas que desvia por ano só da educação, Débora, 3 bilhões de reais para cobrir passivo previdenciário, do dinheiro do Fundeb. Essa é a minha briga maior na defesa do dinheiro da educação aqui em São Paulo. A gente já tem 2 ADIs no Supremo, uma nós ganhamos a unanimidade. Todos os ministros do Supremo deram provimento à ADI, ela foi apresentada pelo PGR, né? A 5719. E aí a gente teve que entrar com uma segunda ADI, porque o governador, literalmente, numa espécie de... Na época era o governador Márcio França, no final do mandato de 2018, né? O Márcio França sucedeu o Alckmin, aí eles atravessaram, sabendo o debate que já estava no Supremo, eles atravessaram uma lei alterando as regras, e agora a gente teve que entrar com uma segunda ADI, porque a lei que o Supremo declarou inconstitucional já foi alterada por outra lei. Então, era uma espécie de chicana processual, de gato e rato, em que eles fugiam do controle do Supremo. E aqui o TCE continua modulando efeitos, a revelia da decisão do Supremo, a revelia da emenda do Fundeb, que tem uma previsão clara de que não pode inativos no dinheiro da educação, até 2024, pulando todo o mandato do Dória. Débora, eu conhecendo a realidade política do TCE, um governo do Estado de São Paulo que tem o mesmo partido há 7 mandatos consecutivos. Você imagina que é 28 anos o mesmo partido, o mesmo grupo de poder, conseguindo capturar lealdades, liberando créditos suplementares, fazendo todos os acordos que você sabe que são feitos, para indicar apenas quem não desoferece o menor risco, seja na chefia do MP, em quaisquer esferas. Os próprios conselheiros são indicados também nessa lógica de quem é menos arriscado, quem oferece menos chance de questionamento. Então, assim,
tendo, claro, todo esse contexto e, graças a Deus, tendo uma prerrogativa de poder falar, o Ministério Público tendo pelo menos essa liberdade, né? É para isso que a Constituição tem que ser mantida, inclusive, porque não é em defesa da ele, é em defesa da sociedade. Eu faço sustentações orais e denuncio. O pior é a gente se silenciar. Sabe, eu tenho comigo que o meu maior instrumento é o constrangimento. Onde vou, tento constranger, continuo insistindo no Supremo, continuo colocando na imprensa, continuo tentando construir teias de apoio recíproco fora do Tribunal de Contas, porque dentro do Tribunal de Contas, Débora, eu sou tratada como lixo nuclear. Dentro do Tribunal de Contas, eu sou tratada como a insolente, a demagoga, a desequilibrada, a briguenta. Então, eu te digo com muita clareza, eu não tenho a menor esperança de ser procuradora-geral. Graças a Deus, perdi essa ilusão de ser procuradora-geral, de ser conselheira, mesmo tendo sido aprovada em primeiro lugar no meu concurso. Não tenho mais a ingênua perspectiva de aceitar alguma posição de relevo. Mas, em sendo uma procuradora, eu posso fazer sustentações orais nas sessões de julgamento que acompanho, posso escrever meus artigos, posso me somar à imprensa e outros analistas. Então, isoladamente, eu não tenho muita força, a não ser constranger. Não tomo decisões, não mudo a realidade de forma imediata. É um esforço sísífico. Eu não sei se você conhece na mitologia grega a ideia de Sísifo. Sísifo é o cara que foi condenado a carregar o peso do mundo numa pedra imensa sobre os ombros, todos os dias, rolando esse peso até o topo de uma montanha, ainda que no dia seguinte essa pedra voltasse para a base. Ter consciência de que é um esforço reiterado, permanente, diário, e ao mesmo tempo ter a persistência, a resiliência de continuar, é o que eu te peço. Você não vai mudar sozinho a realidade, tampouco vai conseguir promover mudanças estruturais, mas só de constranger, você vai direcionando o caminho e vai servindo numa imagem que eu gosto muito. Eu sou do interior de Minas e eu falei até há pouco muito da questão religiosa, mas essa imagem é uma imagem que para os tempos atuais tão sombrios faz mais sentido. Nos piores dias, dias que dá um desespero, sabe, Débora? Eu gosto da imagem da vela na procissão. Na Sexta-feira da Paixão, as pessoas, né, a minha cidade natal tinha uma procissão imensa, as pessoas saíam com as suas velinhas unitárias. E basta uma única vela, Débora, para constranger a escuridão. Só que essa única vela, se ela caminhar sozinha, qualquer vento apaga. Ideal é que haja mais gente caminhando junto. Porque se a minha vela apagar, a sua acende a minha e vice-versa. E quanto mais velas a gente vai somando, mais gente decide caminhar conosco. Não tem nenhuma mudança, nenhuma revolução milagrosa para problemas antigos e complexos. O que tem é uma paulatina reversão de interpretação de cidadãos hoje isolados, que começam talvez a querer construir juntos um outro mundo, e pactuando, e construindo, e dialogando, vão contaminando mais mentes, vão plantando mais sementes, vão acendendo mais luz e mudando a narrativa. A gente está plantando narrativas para tentar fazer contrapontos, antídotos. Outro filme que eu recomendo fortemente que assistam é aquele Dunkirk, que tentou sintetizar como se salvou ali quase 400 mil soldados britânicos na costa francesa na Segunda Guerra Mundial com barcos civis, pequenos barcos civis. Me parece um pouco isso, Débora. As pequenas ações, isoladamente, elas sempre vão parecer insuficientes, mas elas são capazes de contaminar, pelo exemplo, a esperança dos outros, multiplicando essa ideia de defesa da Constituição, civilizando diante da barbárie, acendendo pequenos pontos de luz. Só de a gente não se render, a gente já consegue permanecer num sentido de apontar o caminho para quem vier depois da gente. Eu citei a Débora Duprá. Antes da Débora Duprá, eu lembro das minhas professoras, especialmente a Sônia Fleury, que nos estudos pós-doutorais, quando eu fiz na EBAP, na FGV, a Sônia Fleury foi uma defensora histórica do movimento da reforma sanitária que criou o SUS. Ela participou da Constituinte de 88.
E se hoje eu estou aqui defendendo o SUS e defendo o piso da educação, é porque quando eu tinha ali, sei lá, uma imatura concepção do que poderia ser feito, ela me deu insights, elementos assim, fabulosos, há 10, 15 anos atrás. Então, assim, é um por um, sim, mas é um por um que é capaz de fazer um processo de semeadura, um processo de vela por vela que multiplica a capacidade de a gente mudar o mundo. É como educar filho. Você não educa para um dia, você educa permanentemente. É como quem é professor, você pode ter 40 alunos. Se um só prestar atenção e te trouxer uma pergunta interessante, e nele você perceber que a aula fez sentido, é o avanço. Eu realmente acho que os tribunais de contas são subutilizados. Existe uma captura patrimonialista da sua lógica de funcionamento, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu me recuso, eu vou falar uma frase forte, vocês vão se assustar, mas é isso, é como eu falo. Eu me recuso a ser puta cara, a ser muito bem paga para fazer de conta que controla. A gente tem que tentar se somar. Por favor, Danilo, tem uma pergunta? Está com a... Sem som, Danilo. Sem som. Deu. Bom dia, doutora Helena. Eu sou vice-presidente do Sintergues, o Sindicato dos Técnicos de Nível Superior do Estado do Rio Grande do Sul. Ele abrange desde a área da saúde, da agricultura e do planejamento do Estado. A senhora, finalmente, a senhora quase me respondeu, mas eu gostaria que a senhora colocasse qual a responsabilidade, considerando todas essas leis e essas normas novas que estão acontecendo, que o judiciário tem, deixando passar as quebras da Constituição, os projetos de lei. A senhora que é do Ministério Público de Contas, os tribunais de contas que não cobram dos seus governantes e só cobram dos diretores, aqueles pequenos diretores lá que aí viram culpados de um projeto, de um governo. Qual o seu pensamento sobre a responsabilidade de todo o setor jurídico do país, sobre essas mudanças que estão acontecendo no país? Muito obrigado. Danilo, eu concordo com você de que há uma simetria, até um cinismo no modo de operação dos órgãos de controle. Aquele ditado popular, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. A gente precisa desvendar a captura dos tribunais superiores, mesmo dos tribunais de contas, por um sistema da política que os quer patrimonialisticamente acovardados. São valentões com as autoridades menores, com os prefeitos, né, de pequenos municípios, e não compram a briga necessária para defender a Constituição, para defender a coerência da Constituição, com os governadores, com os prefeitos de cidades maiores, com o governo federal. A mudança, mais uma vez, não é achando que vai vir uma liderança salvacionista. A gente tem que parar de ter essa ingênua ideia, um tanto infantil, de que vai ter alguma espécie de salvador nacional. Sabe, um juiz da capa preta que substitui o cidadão. Um grupo de promotores que... Não, somos todos nós. Eu falo, inclusive, isso para os meus colegas de controle, ou a gente se soma com a sociedade, ou a gente se reinventa, inclusive como a Kodak, que não percebeu a transição tecnológica e quebrou, ou os próprios órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, vão ser engolidos pela transição tecnológica, que hoje, pela automação, faz grande parte do nosso trabalho. Esse controle meramente protocolar, esse controle de repetição de decisões, de pareceres, isso tudo vai tender a acabar em 10, 20 anos. Os robôs nos substituirão se a gente não fizer um controle qualitativo. E a sociedade vai perceber o quão caros nós, os órgãos de controle, custamos. A gente vai perder legitimidade. Só que é aquela coisa, né? Eu falo
a maioria dos colegas está muito bem acomodado, fica parecendo aquela realidade às vésperas da Revolução Francesa. É um processo em que a gente tem que construir convencimento, tem que construir argumentos para superar esses impasses. A Constituição de 88 só tem 33 anos. Ela fará 33 anos. E a gente ainda não tem essa maturidade do exercício da democracia a partir de nós. Sabe? Cada cidadão fazendo o seu papel. A gente vive à espera de alguma liderança salvacionista, liderança carismática mesmo, não só à direita ou à esquerda, é qualquer liderança carismática. A gente vive à espera de um padre Cícero, vive à espera de alguma solução milagrosa. Eu digo sempre, Danilo, até para ironizar as pessoas, né? Não se emagrece tomando pílulas, fechando a boca e fazendo exercício físico, não se educa filho no celular, não se educa filho na frente da televisão, não se educa filho deixando ele pendurado no tablet. Orientando, educando a cada escolha. A democracia brasileira me parece exatamente isso. Uma população um tanto preguiçosa e infantil, que imagina se é possível construir um interesse público, a deliberação dos interesses da sociedade, terceirizando tudo para os outros. Um país que prefere debater Big Brother a debater o orçamento. Sabe, de novo, entra na resposta que eu dei para o Jodar. Só tem 4 anos que a gente universalizou o ensino médio. Aí o judiciário é talhado para atender esse grupo de poder. O judiciário não, todos os órgãos de controle. Eu acho que no frigir dos ovos a gente tem que voltar um pouco mais para as nossas próprias omissões. Os que estamos aqui podemos fazer algo? O que nos cabe a cada vez? Sabe, começar mesmo a fazer uma autoavaliação para a gente ter capacidade de buscar ser, onde formos, um ponto de mutação. Um ponto de mutação, inclusive, de convencimento, de mais gente se tornando adulto e não só infantil. O Brasil é um país ainda muito infantilizado. Espera da democracia aquilo que não se sente corresponsável por construir. Eu queria até pedir, Cláudio, alguém perguntou sobre o filme, eu só queria colocar o trailer. É belíssimo. Eu vou pôr o trailer para a gente acabar, eu peço desculpas, eu já vou ter que terminar, no sentido, inclusive, de que já está quase perto do horário de almoço, estamos em isolamento em casa, espero que todos permaneçam em casa, e eu tenho que cuidar, obviamente, das crianças, né? Que eduquemos os nossos filhos assim, com essa visão de defesa da coletividade. Eu vou pôr o filme apenas no sentido de tentar instigá-los, tentar sugerir que pensem de forma mais estrutural. É um filme super, super interessante. Quando puderem, assistam, já está nas plataformas todas. E eu acho que encerra bem o nosso debate de hoje. Espera aí, já vou pôr. Ai, espera aí. Desculpa, agora sim. It's a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. The call went out. We have to go to Dunkirk. Ready on the stern line. What are you doing? You know where we're going. Into war, George. I'll be useful, sir. One of ours. He's on me. I'm on him. The ship's about to leave. Down you go. They need to send more ships. Every hour the enemy pushes closer. They've activated the civilian boats. Civilians? We need destroyers. Where are we going? Dunkirk. I'm not
we go there, we'll die. You're weekend sailors, not the bloody Navy. You should be at home! There's no hiding from this, son. We have a job to do. Turn it around! We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Where's the bloody Air Force? Bom, desculpem, às vezes ficou alto, né? Vou parar aqui. Esse é um filme para pensar o momento brasileiro, não só de defesa da coletividade, de sermos cada qual cidadão relevante na construção do que a gente deseja, mas, sobretudo, para a gente não se ausentar, né? Martin Luther King dizia que o pior não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se nós nos ausentarmos, se nós não fizermos o contraponto, a síntese que fica, e, de novo, o debate hegeliano, se nós não fizermos a antítese, a síntese que fica é a tese que eles sustentaram de que o Estado não cabe, né? Que a Constituição não cabe no orçamento, de que o Estado precisa ser reduzido. Eu realmente acho que esse filme mostra que cada cidadão, a partir do seu pequeno barco, fez diferença, mudou a história. Esse é um filme baseado em fatos reais e que faz nascer a percepção clara de uma sociedade mais madura, menos infantil. Não haverá um país que efetivamente defenda a Constituição se nós também não formos os primeiros a fazê-lo. Não haverá solução além de nós. Somos nós que construímos a Constituição. Somos nós que construímos a concepção de direitos fundamentais. A defesa dos direitos é uma defesa difusa na sociedade. O debate sobre como preservar a previdência, como preservar a proteção das garantias aos servidores públicos, e mesmo a partir, né, dos demais serviços públicos, educação, saúde, é um processo de narrativa e contranarrativa, de tese e antítese, até para que a síntese seja mais justa. Do lado de lá, eles têm muita consciência do que almejam. Eu não percebo a mesma clareza em nós, eu não percebo esse mesmo processo de avaliação em nós, e realmente peço que nas próximas mesas de rodadas, de debates, vocês assistam aos filmes que eu sugeri, inclusive porque é importante a gente ter essa lucidez, mas saiam também à rua, no sentido da rua das ideias. Escrevam, divulguem, busquem convencer mais pessoas, busquem produzir mais argumentos, e, sobretudo, em especial nesse momento, a autonomia do SUS como antídoto a essa ideia de que serviços públicos não se sustentam economicamente, fiscalmente. A autonomia do SUS para pensar a pandemia, mas também a autonomia do SUS para a gente defender a solidariedade entre nós. Obrigada, Cláudio, obrigada a vocês. Eu peço desculpas por já ter esse limite temporal, obviamente. Quem tem família sabe, as mães estamos mais sobrecarregadas, os homens talvez nem tanto, mas obrigada pela atenção de todos. Eu quero, então, agradecer. Eu peço desculpas a todos aqueles que estavam inscritos, né? Chegou o nosso limite, a professora já disse, né? Só para uma última fala de despedida, dizer que eu acho que a nossa semana ficou muito maior a partir da sua fala. Ela foi inspiradora, realmente. A União Gaúcha, ela trabalha um pouco muito em função de resistência, mas precisa, muitas vezes, ser brindada aí com falas como a da senhora, que iluminam realmente essa questão orçamentária, os vínculos, a teia, né, o fio da meada em relação ao orçamento e o que está acontecendo em relação à desconstrução do estado de bem-estar, que inclui tudo que foi conquistado a partir de 88. Muito obrigado, espero que em alguma outra oportunidade a gente possa reencontrar aqui, porque foi excelente. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns.
Gente, Obrigado, pessoal, pela assistência. que momento, hein? Que momento. Que Parabéns, importante esse sentimento que ela veio provocar na gente de resistência, de motivação, de emoção boa, porque nós estamos precisando de emoção boa, de motivação, e isso que ela falou, justamente a Elisa e eu estávamos, e a Luciana estávamos conversando ontem em função do nosso projeto, do Nós Pensadores, né? E vem agora na sequência música, dança, poesia, de a gente ocupar um espaço que nós acabamos ficando boquiabertos com tanta desgraça, tragédia, monstruosidade desse governo, nós acabamos nos ficando estupefatos, e eles ocuparam o espaço total, e nós não podemos deixar mais isso acontecer. Temos que retomar o nosso espaço, a nossa antítese. Exatamente, Kátia. Nós temos que ocupar esse espaço com civilização, com beleza, com poesia, com a arte, sabe, com a nossa resistência. Não podemos deixar esse espaço de graça para eles. Não podemos. Isso foi muito motivante. Não, muito assim, muito motivante. Se eu puder dar uma palavrinha final, assim, bem rápida, muito motivante, pessoal, mas também muito desesperador, porque, assim, o que a doutora falou, o que a gente sabe, é o plano que vem por trás de diminuição do Estado. Acabou o Estado do bem-estar social, que a gente estudou na faculdade, até minha tese da pós-graduação foi essa, o Estado do bem-estar social, né? E eu me sinto muito frustrada, porque eu estou vendo isso se acabar, e o rumo que está tomando, né, com esses planos aí perversos por trás, de acabar com a nossa Constituição construída aí com sangue de muita gente do passado, né? E para nós, frustrante, eu digo porque, como ela falou, a sociedade brasileira é muito infantilizada ainda, e o pessoal deposita em nós, dirigentes. O Jodar está aí comigo, que nós dois representamos aí servidores do MP, e pode comprovar, o pessoal deposita em cima da gente a responsabilidade das lutas e nos cobra, mas nós não estamos vendo os trabalhadores, nem da iniciativa privada, nem públicos, né, nas ruas lutando ao nosso lado. Olha o que foi a nossa frustração, derrota na reforma da Previdência. Nós estivemos na esquina democrática e sentimos na pele o que foi, né, a rejeição, inclusive, dos trabalhadores, né, e as pessoas totalmente desinformadas, e essa massa que a Kátia falou foi cooptada justamente porque esse espaço não se conseguiu ocupar, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar muito bem atenção, a sociedade civil organizada, e eu acho que um papel assim que teria que resgatar muito as centrais sindicais, um envolvimento total, porque é um papel muito importante desse segmento, no sentido da sociedade civil organizada começar a se levantar contra isso. E eu ia perguntar sobre as questões, com todos esses elementos probatórios, questões da improbidade administrativa, mas ela antecipou e já respondeu. Está aí, o Tribunal de Contas não fez, o Tribunal de Contas da União, desculpem aí os colegas do Tribunal de Contas, mas não adianta a gente apurar e não responsabilizar, né? Então, vai caber a luta aí, está entregue nas mãos da sociedade civil organizada. Infelizmente, é uma tarefa nossa aí. Obrigada aí pelo espaço, desculpem, mas não pude deixar de me manifestar. Vai ficar à disposição a palestra, Cláudio? Eu ia dizer, está gravado, eu acho que eu vou colocar ali no grupo para que todos possam. Eu, por exemplo, quero rever. Na verdade, isso aí não é só uma olhada, né? A gente tem que parar, pensar, refletir, até de repente podemos fazer, a partir da fala dela, uma rodada só de avaliação do que ela disse, o que é que a gente pode estruturar em termos de luta, né, em relação aos pontos que ela trouxe, a partir do fio da meada do orçamento, o que implica a questão da desconstrução, a estruturação disso em termos institucionais, nós atuamos, nós temos aqui na União Gaúcha todos os poderes, temos os órgãos de controle, né, fazer uma espécie de uma avaliação a partir dessa fala, que é uma fala de conscientização, né, porque, na verdade, essa questão orçamentária, ela, de certa forma, é complexa, há uma dificuldade
exatamente de visualizar, né, tudo que representa, embora a lei orçamentária seja, segundo o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, seja a lei mais importante, porque ela que exatamente faz funcionar o Estado, né? E na medida em que a gente diminui, desvincula, desonera a questão da receita, como ela colocou, esse Estado vai se diluindo, vai enfraquecendo, e nós seremos as vítimas também disso, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar a força da nossa vela aí nessa procissão. Tá? Então, vou botar no grupo e depois eu proponho que a gente possa pautar especificamente a análise da fala, que é bem importante. Espero que, nesse meio tempo, dos filmes que ela já viu, que ela citou, eu acho que eu não estava aqui, eu acho que é o único que talvez eu não tenha visto. Os outros todos eu já tinha visto, mas vou rever também de qualquer maneira, acho que é importante. Podemos compartilhar, Cláudio? Acho que não, Danilo. Eu acho que tem que ficar mais... tem que ser pessoas de confiança, porque ela se abriu aqui, né? Ela, enfim, teria que pedir, então, para que... Né? Tem que compartilhar do mesmo diário, né? Senão, acho que fica com dificuldade aí depois para a gente resgatar qualquer coisa. Tá bom, tá bom. Ok? Um abraço, então. Boa semana de novo.